Olá, boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Muito bem, a galera já aí. Vou aqui. Notícia dessa nossa grande noite, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Vocês estão me ouvindo? Oi, Olá, Lê. boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bem, e você? Tudo jóia. Eita, coisa boa. Olha que a galera já estava esperando aí. Tem uma turma aí que já estava ansioso, Uau, viu? eu recebi muita mensagem hoje. Fala do meu nome, fala do meu nome. Eu também. Eu falei, gente, não vai rolar, senão vai ser um seminário, não vai ser uma live. Mas a gente vai. Oi, Claudinha, beijo, beijo. Mas a gente vai ensinar coisa melhor. A gente vai ensinar assim, en passant, a pessoa compreender esse significado básico, né? O para que a gente tem determinados nomes, né? E Sim. depois, quem quiser aprender a aplicar essa técnica, que é linda, pode fazer o curso conosco, né? Janeiro, o Lauro tá aí, o nosso mestre da Hum. decodificação dos nomes. Gente, olha, vou falar que é incrível. É, no final ficaram 2 dias, né, Lê, desse curso de nome ou é um mais É, curto? começou lá a escola já está em 9 países. Então, o Lauro, por conta dele residir fora, fica mais fácil. Aqui a gente teve que enxugar um pouco o curso de nomes, né? Era um Aham. dia e Ah, o vai ser o professor Lauro curso. então pediu para fazer um dia e meio. E esses dias ele já me disse: olha, seriam necessários dois. A gente fica pensando assim, nossa, mas será que tem muita Tem, coisa para estudar em relação aos nomes? Gente, é muita tem. coisa. É muita coisa. Olha, eu vou falar que essa semana eu fiz workshop, né, de psico, e Aham, eu faço há 4 horas, e aí a galera não vai embora. Você sabe, né, como é que é? Você sei. termina e a galera Fica continua. todo mundo E ali aí eu já falei, gente, eu acho que vai ter que ser aliviado. meio-dia, ou daqui a pouco vai ter que ser um dia, porque é incrível, é muito assunto. É uma viagem para dentro da gente, né? Verdade. Mas bora hoje falar dos nomes, né? Bora! Quantas Isso! coisas, o que E no que final eles... tem sorteio da decodificação dental. Sim, Uau, verdade, verdade. Vamos fazer o delícia! sorteio hoje no final. Então, interessante, né? A gente trabalha com terapias, né? Estamos aqui provavelmente no meio de muitos terapeutas, ou coachings, ou gestores de empresas, né? Ou pessoas que trabalham na saúde, ou professores também, por que não, né? E a gente nunca parou para pensar o que os nomes querem dizer das pessoas, né? E muitas vezes a gente está aí realmente rodando o programa do significado do nome na nossa vida, né? Às vezes nós como mães, às vezes escolhemos, achamos que é consciente a escolha do nome dos nossos filhos e de repente a gente se dá conta que está linkado com o antepassado, que por Uhum. trás desse nome tem um desejo inconsciente do clã, que de certa forma ele mostra o para que eu vim nessa determinada família, né? Então, é muito importante que a gente entenda tudo isso, até para gerir pessoas, tratar pessoas. Eu até botei no History hoje que tem uma grande diferença entre ser eficiente e ser eficaz, É né? verdade. Isso eu ouvi de um chefe Eu meu vi. um dia. Ele disse assim: Letícia, não adianta fazer tudo certo, porque, como dizia meu pai, isso é feijão e arroz, né? A gente tem que ser eficaz. O que é ser eficaz? Eu preciso encontrar a raiz do conflito quando nós somos terapeutas, né? E não olhar a pessoa por partes. Então, a Sim. primeira coisa que a gente ouve na nossa vida é o nosso nome. E é o que mais a gente Principalmente escuta na vida, né? é o nosso nome. A mãe muitas vezes fala conosco, falando chamando a gente pelo nome, ainda que no ventre, né? Hoje, cada vez mais, porque a gente tem consciência de que a criança ouve, né? Eu Sim. esses dias até estava
falando com minha vizinha aqui, ganhou neném, e o marido, que é um cara instruído, né, tem um ótimo discernimento, ele disse assim, nossa, eu não conseguia falar com ele na barriga, porque eu me sentia um idiota. Né? Então, tu veja que nós estamos em pleno século XXI, né? E as pessoas ainda não se deram conta que o bebê sente, ouve, percebe tudo que está no ventre, né? E vou te falar mais, eu como psicoembrióloga falo que eles se comunicam, viu? E muito. As grávidas, quando eu estou em atendimento, tem grávida que fala assim, nossa, as pessoas ficam um tempão na barriga e o que ele mexe aqui com você, quando você está conversando com ele, é incrível. E É até incrível. nome eles falam, viu? A Letícia, eu falo que ela que escolheu o nome dela, porque foi no processo de renascimento, e aí foi perguntado qual que é o nome desse bebê. E aí eu vi o nome Letícia, que é um nome que eu nunca tinha pensado na vida, nunca. Por isso que eu falo, ela que escolheu. E qual é a necessidade de alegria nesse sistema? Muito. Qual é a necessidade de Deus estar com ela? Né? Tem umas tramas aí por trás do nome que a gente vai olhar, né? Eu também sou Letícia e tem minha família teve muita tristeza, né? E aí vem um membro do clã que funciona assim. Não tem como a gente funcionar diferente, né? O nome é um mandato. Por isso que nós chamamos o curso de decodificação e interpretação de nomes. Né? Então, o que é decodificar? É desmembrar, quebrar essas partículas, entender a forma primitiva desta mensagem. Por isso que nós usamos muito no curso de nomes o hebraico, né? A cabala, o latim, o grego, as essências da palavra, né? Da onde veio, qual é o sentido, qual é o significado. Lembrando que o nosso inconsciente... Oi, William, seu safado! Eu vou te mandar toda a codificação, querido. O William é o esposo da Verônica. Sim. Não, e ele usou muito tempo William com N, né? E aí agora, depois de tanto eu encher o saco dele, ele mudou o William com M, porque é o nome da certidão de nascimento. Olha que louco. E quantas pessoas, às vezes, usam isso também, né? E é totalmente errado, né? E a energia é diferente. E lembrando que, assim, também, muitas vezes eu encontro pessoas que tiveram o seu nome, a grafia do seu nome alterada num cartório, Sim. Né? Meu nome, toda a minha família foi registrada com esse nome, o meu é diferente, né? Então, tem alguns mandatos por trás do nome. Eu pergunto assim, ok, o teu nome é diferente, ou seja, você não se sente igual aos outros. É como se você não pertencesse exatamente àquele clã. Então, a pergunta para essa pessoa é, quem é o excluído que você está precisando olhar? Porque não existe ato falho. Né? Se o cartorário colocou errado, na verdade, através da sincronicidade, o universo todo está buscando isso, né? É que naquele clã, alguém que foi excluído seja visto, alguém que se sentiu incômodo, talvez, por não levar o nome do pai, uma família paralela, né? Então, nunca existe ato falho. Sempre tem um para quê daquilo que nos acontece, né? E a interpretação do nome, então, decodificação e interpretação do nome, o que fala? Fala do sentido da coisa, né? O para que você veio. Já respondendo ao Marcelo, ele perguntou o que muda depois do casamento. Na verdade, aqui a gente está falando de nome e não de sobrenome para nós, né? Que em outras línguas chama diferente, chama prenome, apelido, né, que tem uma outra interpretação. Então, assim, a gente vai estudar também, dentro da psicogenealogia, o significado dos sobrenomes. Mas aqui que a gente está falando é o teu nome, é o nome que teu pai, tua mãe te deu, ou se você é um filho adotivo, o nome que você carrega. Nome composto e também, né? O nome que a gente coloca nas nossas mídias sociais. Olha, que interessante. Não é, Verônica?
Pois é, menina. Você sabe que eu vi isso ontem? Eu Lembra falei, que eu te falei do teu dentinho? não sei pra quem que eu mandei meu Instagram. E eu falei, nossa, é Verônica. Ela falou, você é Verônicas mesmo? Eu falei, Verônicas não, é Verônica. Ela, mas tá Verônicas. Eu falei, ah, O que eu te falei do teu dente? Você quer compartilhar aí? pode compartilhar. Olha só, Verônicas, Slim, terapia ao vivo com Letícia. Né? Ela, na live dos dentes, ela dizia, eu quero decodificar meu dente, eu quero decodificar meu dente. Quero mesmo. E tem algo ali de gemelar, né? Por que ela usa Verônica? Por que tem mais de uma Gemelar Verônica? minha, viu? Você lembra da minha tatuagem que eu fiz aqui, o meu vizinho aqui? Lembro, Olha que lembro. louco. Isso não quer dizer que a Verônica seja uma gemelar, né? Mas então, o que acontece? A gente tem um mandato dentro de nós, na nossa mente inconsciente, a gente vem para olhar. De repente, você não necessariamente é uma gemelar, mas veja, você acabou de dizer, né, a tua especialização profissional. O que é? Psicóloga? E qual foi o complemento que você usou no início? Nossa, agora eu esqueci. Ah, Psicoembriologia. sim, lógico. Psicoembriologia, que eu trabalho. Por que a Verônica é psicoembriologista? Psicoembrióloga. Psicoembrióloga. Por que a Verônica trabalha com terapias? Por que a Verônica, né, precisa olhar para essas gestações, para esses partos, tudo quando a gente vai ver casa? Sim. O nome, por isso que a gente não pode assim, eu quero decodificar meu nome. Ok, você pode decodificar o nome, mas o ideal é que você trate tudo dentro de um contexto, né? Olha a tua árvore genealógica, aí você vai decodificar teu nome, aí você vai juntando tudo e vai entendendo que o teu nome está ligado com a tua função no teu sistema, né? Lembrando que a nossa mente, ela é 5% consciente e 95% inconsciente. E a nossa linguagem da mente inconsciente é uma linguagem lúdica, metafórica, né? Trabalha com símbolos, com simbologias. Então, o nosso nome é o nosso mantra. Quando uma pessoa desmaia e você quer trazer ela de volta, trazer a força vital, o que você faz? Você chama ela pelo nome. Quando uma pessoa está nos últimos momentos da sua vida, tá morrendo, ou para quem é espírita desencarnando, o que a gente faz? Fulano! Não chama ele pelo nome para trazer de volta, né? Então, o nome é a nossa energia vital. Sim. É o nome que a gente repete o tempo inteiro e a simbologia, ainda que um mandato inconsciente, reverbera em nós o tempo inteiro. Então, nós também que usamos apelidos, muitas vezes tiramos a força do nosso nome. Tem gente que só se reconhece com aquele apelido, né? Exatamente. E por que será? Porque provavelmente o nome que carrega está vinculado com alguma dor no sistema. E aí, então, ele não gosta do nome. Não é o nome que ele não gosta, é o que está por trás do nome que ele precisa olhar. Sim. Porque senão é como diz a Anne Ancelã, você pega batata quente e diz, Verônica, é pesado para mim. Sim. Vou passar aí para os meus filhos, vou passar para os meus sobrinhos, para os meus netos, eu não dou conta disso. Né? Então, se eu não dou conta do meu nome, quem dirá do mandato que ele carrega? Né? Então, e esse lance da batata quente, você pode colocar como essas pessoas que vão colocando Júnior, o filho, o neto, o mesmo... Até entrou aí o Cassiano falando, que acho que o pai chamava Cassiano, a Cássia, que, né, meu avô é Cassiano, meu irmão também é Cassiano, e ela é a Cássia. Né? Então, assim, é como se fosse essa batata quente, o que está representando aquilo vai passando. Exatamente. Então, o que acontece nesse sistema que essa pessoa precisa se repetir, né? É uma força, talvez, que esse sistema traz, né? Como se fosse quando a gente tem uma simbologia, né? Um terço, algo que vem passando de geração em geração, né? Que essa pessoa que era tão forte precisa estar presente no sistema, como Dom Pedro I, Dom Pedro II e vai, né? Ou o que ainda não foi olhado que essa pessoa carrega a partir da sua função, do seu nome, e que precisa recolocar essa pessoa com o mesmo nome.
que isso ainda não foi visto, né? Então, assim, o nosso nome, ele carrega projeções, né? Então, por exemplo, vou ganhar meu filho, minha filha, por exemplo, né? O nome dela é Maria com H no final. E aí eu passava na frente de uma boutique de lojas em Caxias e olhava e tinha uma boutique chamada Maria, mas com acento no A. E aí eu dizia, nossa, eu queria muito que minha filha chamasse Maria, mas eu queria que tivesse H. Sem saber, sem estudar psicogenealogia, sem estudar as letras do hebraico. E o H é uma letra muito forte, é a letra da vida, da respiração, né? Respiração é a primeira coisa que a gente faz quando nasce e a última que a gente faz quando morre. E aí eu fui ver, a minha filha estava vinculada pela data de nascimento à trisavó dela, que era Maria Virgínia, cuja gêmea morreu no parto. Incrível. E a minha filha tinha crises de hipotermia. Ela oscilava de 35 graus para a temperatura normal. Então, ela oscilava entre a morte, daquela que não veio, e a vida, daquela que veio. Né? E ela nasceu na mesma data das duas. Então, que interessante isso, né? Eu já falei em outras lives, uma outra coisa que eu observei na minha filha é que todas as festas de aniversário tinham 2 bolos. Nossa. E aquilo foi suspeito, foi estranho. Por que 2 bolos? Né? Por quê? Porque tinha uma vida a ser olhada, né? Eram 2. Né? Então, esses comportamentos que muitas vezes a gente tem, pessoas que carregam 2 nomes, né? Por que você carrega 2 nomes? Não é por acaso, não é porque a tua mãe acha bonita a composição, a sonoridade, né? Tudo tem um porquê. Então, além da nossa projeção, eu quero que minha filha seja forte, para não morrer como a outra morreu no parto. Tanto que, quando chegou às 38 semanas e meia, eu dizia para o médico, já tá bem? O pulmão tá pronto? Então tira. Agora, fazendo psicogenealogia, eu fui entender. Eu tinha um medo inconsciente, porque para o meu inconsciente, o que acontece? Crianças que nascem no momento certo podem morrer. Ponto. O inconsciente não arrazoa, né? Ele apenas funciona como um método de sobrevivência. Então, é assim que ele funciona. Se nascer com tempo normal pode matar uma criança, então eu que sou desse sistema, que tenho essa memória, vou tirar antes. Vou ter um parto antes, né? Porque tem um programa rodando atrás do meu inconsciente, da minha história familiar, né? E aí, quando a gente recebe um nome, a gente tem 2 caminhos. Ou eu aceito, e muitas vezes revivo situações dos nossos antepassados, muitas vezes vivo ciclos de vida parecidos, tenho mesmos hobbies, tenho uma mesma fisionomia, tenho, às vezes, o mesmo jeito de andar, de me expressar, as palavras, gosto de costurar como minha avó costurava, sabe essas coisas? Por que a gente tem que reviver as mesmas coisas? Por que a gente é parecido com aquela pessoa? Para olhar para determinada situação que te coloca em simetria com ela, né? A gente sempre pergunta, para que você é parecida com tua avó? O que você tem que olhar para ela que você talvez precisasse dar um novo significado? Não para você só, mas para tua família como um todo, né? Então, muitas pessoas me dizem, por exemplo, você é muito parecida com a tua avó, que morreu com 52 anos. E eu sempre tive um comportamento de dizer para minha família, antes de ter esse entendimento da psicogenealogia, que eu ia morrer cedo, né? Que eu ia morrer cedo, ponto. Que ia lá pelos meus 52, 53 anos eu ia morrer. E eu tenho o meu avô, por parte de pai, que morreu com 53, eu tenho um tio que morreu com 53, eu tenho a minha avó, que morreu com 52, então eu tenho um ciclo celular biológico memorizado, né? Então, o que acontece? Por trás de tudo isso, a gente tem um funcionamento. Ou seja, ou eu sou leal a tudo isso e coloco a venda nos olhos e digo, eu vou morrer cedo, ou eu dou um novo significado. Opa, peraí. Se eu estou passando por tudo isso, né? Se eu estou tendo esse comportamento, é para eu olhar para as mortes prematuras. Né? Para uma mãe que perdeu a mãe muito cedo, como foi o caso da minha mãe, os netos que perderam a avó, o marido que não aceitou essa morte, né? Então, tudo isso a gente precisa olhar. Então, o que você vem reparar no teu sistema familiar, né? De mandato, de projeção, de repetição.
Então é uma escolha. O que que a gente E é faz? muito louco, porque é um movimento tão inconsciente, né, Lê? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa e ela veio no workshop e aí a gente conversou um pouquinho sobre o nome, né, que eu falei sobre a live, e ela não quis perguntar, mas hoje ela me trouxe essa informação. Para você ver como isso é inconsciente, né? É importante falar para a galera. Porque imagina que ela falou assim, a gravidez inteira minha filha vai ter esse nome. Então, plaquinha de maternidade, tudo pronto com este nome. Quando a menina nasceu, ela deu um nome composto. Ela colocou Maria na frente. E tipo assim, ela não entendeu, mas na hora ela sentiu e pronto. E foi registrado. Depois que ela se tocou que o quê? Era o nome da avó. Maria. Maria. Era o nome, exatamente o mesmo nome. E aí ela falou, gente, como é que pode, né? Aí eu falei assim, tá, mas quem foi ela? E ela falou, então, não sabe de nada dela. Eu falei, então, talvez seja a hora para olhar para quem foi essa mulher, né? Claro. Que também teve uma morte precoce, a mãe dela acabou perdendo a mãe, acho que com 14, 15 anos. Então, mas e aí? E aí a mãe não fala, né? Porque provavelmente tem a dor. Só que é a neta mais apegada. Então, você imagina, olha o movimento que vai acontecendo, né? Então, assim, imagina se passar a gravidez inteira vai ser esse nome. Depois, quando nasce, vem... Então, assim, o inconsciente tá assim, buf, né? Só... Exato. Lembrando que o nosso inconsciente, ele vibra 200 mil bits por segundo, enquanto que o consciente, 50 mil. Então, quem que governa a nossa forma de pensar? Quem que governa a nossa vida? Quem que governa o que nós fizemos? Né? É o inconsciente. Por quê? Já falei outras vezes, quando a gente está inconsciente, o que significa inconsciente? Estar dentro desta grande consciência, que é o inconsciente coletivo, que é o inconsciente familiar, que é o para que você veio. E você veio para trazer um equilíbrio. Ninguém veio aqui para carregar mochila pesada. Ninguém veio aqui para sofrer chibatada. Ninguém veio aqui Porque muita gente diz assim, nossa, mas eu vim para sofrer. Nossa, mas tudo acontece comigo. Nossa, mas... Não! Dê um novo significado. Olhe para a doença, olhe para as coisas que acontecem na tua vida como uma oportunidade. Pergunta assim, ó, para que estou passando por isso? Para vocês para que que eu preciso perder dinheiro? Para que vocês estão assistindo e ouvindo sobre psicogenealogia? O universo, Sim. o inconsciente está mandando. Né, Bert Helling Então, e toda geração tem um que vai fazer essa mudança, né? Vai, Talvez é o buscador. Seja você que está agora assistindo isso. É a ovelha negra, é aquele que é depressivo, é aquele que tudo acontece, que não entende por que perde o emprego a todo momento, por que ela é traída, sabe essas coisas? Aí você vai olhar no teu nome e diz isso. Para quê? Para olhar para uma mulher traída, para olhar para as perdas financeiras, né? Pra tudo. Muitas vezes eu passo um atendimento, às vezes quase uma hora, falando do nome, né? E a pessoa diz, meu Deus, é tudo isso mesmo. Né? Tem tudo a ver comigo. E aí depois a gente só vai confirmando na árvore genealógica. É incrível. Né? Por exemplo, a gente precisa olhar não só para o nosso nome. A gente precisa olhar para tudo que a gente faz. A gente precisa olhar para o nome da nossa empresa. A gente precisa olhar para os nomes das enfermidades, para o nome dos nossos bichinhos. Né? Então, por exemplo, meu pai colocou o nome de uma empresa chamada Pinsky, que era a cidade de onde vieram os meus antepassados. Cidade essa que 95% da população era judia e foi toda exterminada. Ou seja, os meus avós, que é muito próxima a ligação, vieram para cá por conta da Revolução Russa, em 1938. Então, eles perderam tudo financeiramente. O meu pai botou o nome da empresa em homenagem a essa cidade, da onde os pais deles vieram. Porque a gente sempre está buscando a nossa raiz, né? Então não é por acaso que você botou o nome daquela cidade. E aí meu pai, na época do Collor, ele quebrou. Ou seja, perdeu também. Né? Então a gente precisa também olhar o para que a gente coloca o nome na nossa empresa.
Às vezes é uma conjugação de letras, né? O que quer dizer cada letra? Os nossos animaizinhos, muitas vezes o apelidinho do nosso animal, ele vem para a gente olhar outras coisas, né? Tem uma colega nossa que um dia compartilhou comigo, ela está fazendo um processo de querer engravidar, e o cachorrinho dela, eu acho que ela tinha cachorrinhos e os cachorrinhos morriam numa determinada data. Eram 2 datas. E aí eu perguntei para ela as datas dos abortos que ela teve. Pois eram as mesmas. Nossa. E o significado do nome do cachorrinho tinha a ver com isso. Então a gente precisa olhar para tudo, né? Inclusive para as enfermidades. Então a gente teve uma live que a gente falou das enfermidades, e uma enfermidade que hoje está sendo muito, parece que está proliferando, é a diabetes, né? Nunca se viu tanta diabetes. Ou a gente tem notícia, né? Então, o que o professor Lauro diz? Olhem o que está por trás do nome diabetes. Porque a gente tem lá, ok, na nova medicina germânica, nas leis biológicas, no que é de fato a diabetes, mas o que está por trás desse nome diabetes? Então, diabetes, por exemplo, a expressão dia, porque a gente não vai separar só em sílabas, como diz o Lauro, nosso nome é fórmula, o inconsciente não pensa em português ou em inglês, né? Ele pensa em compostos. Se eu for pensar na fórmula da água, é o H, o número 2 e o O. A gente diz, né? O todo é maior que a soma das partes. Então, uma letra H significa uma coisa, o 2 significa outra, o O outra. Mas juntos formam uma água, que é vida, né? Então, o nosso nome é a mesma coisa, a gente tem fórmulas. Então, dia, né, do grego quer dizer afastamento. Quer dizer também movimento através de. E o Betis, o que quer dizer o Bet? A letra Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico, que também na gematria quer dizer, fala do número 2 e que quer dizer casa. Olha que interessante. Então, eu já tenho lá um afastamento, um através de, a segunda letra, que é a segunda casa, o significado de casa, que mais? O que está fora de casa fala de pai. Então, a gente poderia perguntar para quem tem diabetes: faltou proteção dentro de casa? Da figura paterna em relação à casa? Outra pergunta: houve na família alguém que viveu de forma dupla, que tinha 2 casas? Né? Ou a gente pode até falar de ventre, porque a primeira casa da nossa vida é o ventre materno. Então, 2 casas. O que essa simbologia quer dizer, né? Então, quem foi o pai que não protegeu? Qual foi a família que teve talvez uma vida paralela, né? Que causou dor, sofrimento? O que foi dito pela boca através né? Do pai, né? Então, olhar para o significado das enfermidades e decodificar também o nome das enfermidades faz todo sentido. E o nome, e aí a decodificação dos nomes é muito louco, porque também tem a ver, né? Quando você separa as letras, a gente entende a história, o contexto. Esses dias eu atendi uma menina, o nome dela, eu nunca tinha visto o nome dela, é Kelly. Kelly. E a história é que os pais queriam quem? Quer ele. Uhum. E ela sente isso na pele. Assim. Então, assim... Isso. Esse é um exemplo da fórmula, né? Do desmembramento. Você não vai ter que codificar quer ler. Mas, assim, o que você intui, né? Exatamente, sabe? Então, assim, falei, nossa, ele já... Porque é um nome tão diferente ainda, que geralmente é Kelly, né? Com Y, o nome dele não, era Kelly.
Então, Sim. quer ele, né? Então, assim, falei, gente, como é louco, né? E aí, tudo isso no curso de biodecodificação, não, decodificação de nomes, a gente aprende tudo isso, né? A separar, a ver o por trás. A gente olha que não é só o português, existe, vai pro... O que a pronúncia, né? Muitas vezes é ligado pro inglês, então é muito louco. Eu vi uma pergunta aqui, tá, mas daí, o que eu faço para mudar, né? Então, o que acontece, Almeida, né? O que acontece, Almeida? Muitas vezes a gente, eu diria assim, a maioria da nossa vida a gente vive no inconsciente. Já tem na neurociência comprovações, né, de pessoas que entram numa máquina de ressonância, foi feito um teste já e comprovado cientificamente que nós não temos livre-arbítrio, ou que o nosso inconsciente manda nas nossas ações. Então, a pessoa entrou num exame de ressonância e elas tinham que apertar um determinado botão, direito ou esquerdo, só isso. Tinham que Ó, você escolher, tá apertar falando o com a botão direito. Almeida, você tá falando com a Almeida, mas o nome dela é Laline, não é? Ela colocou assim, ó, Laline é o meu nome, não é Almeida. Olha Ah, só. tá, aqui tá Almeida Turcato, daí eu não Ela sei. colocou aqui, ó, Laline, o nome dela é. Já não usa o O nome A é dela, A, né? né? Line. Então, quem é a Aline? O que que isso fala para você, né? Ou a Aline Lá tá aqui, ela ou tá in lá. e, O é quanto que a dentro Aline, de. ou o quanto que a Então, Aline assim, ó, está presente, né? o lá Laline. é ela, né? In é dentro. Dentro de, eu diria assim, ó, procura na tua árvore genealógica quem tá ligado a você que faleceu prematuramente, que tem um nome parecido, que tem a mesma data de nascimento, que a data de morte tem a ver com a tua data de concepção ou nascimento, né? Se você, por acaso, tem mãos e pés frias, tem alguns outros comportamentos, gosta de vestir de preto, hoje estou de preto, né? Esse comportamento, muitas vezes, é um comportamento do que o Dr. Salomão Celan, que é um médico, diz do Gizam. Então, por exemplo, Lauro, o próprio professor Lauro diz, né? É um nome de Gizam. Porque El Aura, né? Então, é um nome da espiritualidade. Então, Gabriel, Rafael, todos esses nomes que terminam IEL, né? Tem a ver com a parte angelical, que tem a ver com o nome de Deus. Então, a gente buscaria crianças mortas no sistema, abortos, né? Quem não veio. Então, tem algumas coisas por trás disso. Então, te respondendo, o que eu faço com isso? Toma consciência, né? Quando a gente toma consciência do nosso mandato, a gente deixa de agir de forma automática. Eu estava falando da máquina, não terminei. Então, o que acontece? A pessoa tinha que apertar botão direito ou esquerdo. Quando ela decidia, quando ela apertava o botão direito, o cérebro dela, a mente inconsciente, o cérebro, era mapeado o cérebro, já iluminava o lado esquerdo do cérebro. 10 segundos antes da pessoa apertar um determinado botão. Ou seja, a mente já interferia sobre a matéria e aquela decisão já estava definida antes dela apertar o botão. Entende? Então, isso provou o quê? Que, na verdade, pouco nós escolhemos. Nós estamos rodando sempre no mandato inconsciente. Agora, para que você entenda para que você veio, você tem que decodificar, você tem que entrar para dentro de ti, entender para que você vive determinados conflitos, né? E muitas vezes a gente, aprendendo isso, a gente diz para o antepassado, olha, ok, agora eu te vejo, né? Os consteladores fazem muito esse olhar, né? Agora eu te vejo, te reconheço. Você pode fazer um trabalho de interiorização, não é assim dessa forma, agora eu te vejo, pronto, Sim. automaticamente resolvendo os Não. problemas. Não, tem que acionar a emoção, tem que fazer sentido para você, tem que reverberar em todas as suas células, e aí sim você diz, ok, a partir de agora eu vou fazer o que eu vim fazer de fato, né? Eu vou cumprir a minha vida. Um outro exemplo, por exemplo, de nomes que a gente olha, eu trouxe alguns aqui para a gente olhar, né? Augusto, por exemplo. Usem a tabela periódica, você falou do Kelly, né?
Usem a tabela periódica, inclusive, para olhar que elemento é, né? Que faz sentido. Então, o Au de Augusto é aurum na tabela periódica e significa ouro. E a gente já sabe na psicogenealogia evolutiva, né? Que ouro significa pai. Sol significa pai. Gusto, gosto. Então, o que está por trás de Augusto? Gostar do pai. Ah, mas isso é meio óbvio, né? Mas quem nessa família não gostou do pai? Quem separou do pai? Quem julgou o pai? Quem rechaçou o pai? O que aconteceu nessa família que alguém vem com esse mandato? Eu preciso gostar do meu pai. Isso. E aí já responde essa última pergunta, que não dá para identificar o nome da pessoa, né? Cepelentes, que a gente ela tá aqui. Como a gente descobre de fato qual é o nosso mandato? Na verdade, é fazer uma pesquisa, não é simplesmente o nome, pronto e acabou. Né? Por exemplo, É um conjunto. É um conjunto. Lógico que algumas coisas a gente pode já, a partir do nome, já identificar. Às vezes nome de santo, né? Isso. Por exemplo, o Gabriel, você falou Anjos, ou Santa, Aparecida. Vai Lucas, olhar nome do esse meu filho. arquétipo, né? Do santo. Que santo é? O dia que você nasceu, que santo tem, né, na tua crença? Não necessariamente só na Igreja Católica, mas quem é o arquétipo crístico que existe na tua crença, na tua história, na tua caminhada, da tua família, e que você está vinculado. Foi muito interessante, eu até trouxe o nome dela aqui, depois eu vou falar um pouquinho. O nome dela era eu atendi duas, agora não sei se era Jéssica ou Jaqueline, era uma das duas. E tinha uma santa que eu nunca tinha ouvido falar, que tinha o mesmo nome que ela. E olha que interessante, uma das coisas que estava nesse mandato dela era a questão das relações. Os relacionamentos eram problemáticos dentro do sistema. E aí foi um susto quando eu puxei a santa arquetípica, né? Já que ela é católica, puxar, porque muitas vezes a gente pode buscar o santo daquele país, porque existem referências em cada país, né? E a santa que ela fazia referência tinha os dois dentes da frente bem separados. Eu disse, gente, até a santa mostrando a função. Foi incrível, menina. Então, o que a gente fala? Já que a gente está nesse projeto do Projeto Sentido Gestacional, das lives, né? Que a gente fecha hoje esse ciclo. Então, um dos livros que a gente estuda em psicogenealogia é o Projeto Sentido. Ou seja, para que você veio? E o nome é a primeira pista do para que você veio. Né? E ele está atrelado a todo esse mandato inconsciente, como você falou. Eu queria que minha filha nascesse tal, e de repente, por acaso, um artista, uma amiga, um médico, não existe isso, gente, esquece. Nada está na tua vida sem um propósito para quê? Né? Então, se você tem esse determinado nome, é para você olhar para ele, ainda que você não goste. Né? Então, por exemplo, olha, se tem mais alguém com o mesmo nome que você na família. Não necessariamente a gente vai buscar as Letícias, as Verônicas, né? Sim. Muitas vezes pessoas que têm um nome semelhantes, mas em outras línguas. Por exemplo, anotei alguns aqui. Ivan, Juan e João. É tudo a mesma coisa. Guilherme, William e Vilma. É tudo a mesma coisa. Nossa. Inês e Agnes. Jacó, Diego, Jimmy, Jaqueline e Jaime. É tudo a mesma coisa. Dependendo do país, vai mudando, né? Dependendo da língua. Sim. Isso, a gente vai olhando no hebraico, no latim, no grego, na essência, nas transformações. Então, não tem ninguém, o meu nome é Diego, não tem ninguém na minha família com meu nome. Mas a bisavó dele era Jaqueline. Então é o mesmo nome, é o mesmo significado, né? Até porque na Cabala você também olha a questão numérica, a intensidade das letras, né? O significado daquela soma tem uma determinada essência, né? Por isso que, inclusive, Deus, em Gênesis, muda o nome de Sara e de Abrão. Então, Sara não podia ter filhos, ela significava a minha princesa,
E Abrão mudou o nome de Abraão para Abraão, que seria pai de muitos. E Sara, então, teria filhos a partir disso, né? Ela seria mãe de muitos, não só a minha princesa, mas a princesa de um povo. Então veja que já em Gênesis, que é o livro dos livros, né? Já nos fala nas entrelinhas, porque a gente precisa aprender a decodificar o que está escrito na Bíblia, né? Que o nome carrega uma função para você exercer na família. Tanto que Deus muda o nome dos dois, acrescentando uma letra, mudando a essência, a força, né? E a partir dali, eles são pais. Né? Então a gente precisa olhar para isso. Por exemplo, nomes cujo significado é literal. Como a gente falou antes, Lua. Lua significa mãe. Então, uma pessoa que chama Lua, ou algo semelhante a isso, vai olhar para a mãe. Ela veio para olhar ou para exercer a maternidade, ou para ter conflito com a mãe, para entender as dores que uma mãe eventualmente passou, né? Sol significa pai. Angel significa anjo, a gente já falou sobre isso, né? Quem foram as pessoas que morreram no sistema, quem foram os abortos, quem não veio, que daí vem os filhos com esse nome para olhar para os excluídos. E Clara também, né? Clara é mais essa mesma linha, não é? Clara é a mesma coisa, né? É aquela que, assim como Lúcio, né? Preciso dar luz. Clara, precisa ser clara. Então a gente vai buscar dentro dessa função, aonde no sistema familiar precisa ser colocado luz? Por que nesse sistema familiar precisa ter uma clara, que significa clareza, né? Esses dias até eu atendi uma colega nossa, o nome dela é Lívia, né? E a avó dela, Ana Clara. E o significado de Lívia e Ana Clara é o mesmo, né? Que é luz, que é brilhar, né? Que é vida. Então, elas estão vinculadas simetricamente pelo nome. Embora a pessoa diga assim, não, mas não tem ninguém com o mesmo nome, Lívia, Ana Clara, não tem nada a ver. E tem, né? O significado do nome é o mesmo, o mandato dentro da família é o mesmo. Elas vieram para reparar certas situações. E que o nome, então, as coloca em simetria. Então, muitas vezes a gente diz, não, então eu vou olhar lá, sei lá, Mauro Maurílio, né? Sei lá, Jaque Jaquelina, né? Ou Jaqueline. Não é necessariamente nesse sentido que a gente vai olhar a simetria do nome. Outros nomes que a gente olha, por exemplo, são nomes que se referenciam a datas. Por exemplo, Júlio, Agostinho, né? Júlio pode representar um determinado mês de julho que pode ter sido traumático nesse sistema familiar. Agosto pode ser um mês em que uma criança foi abortada, que uma criança morreu, que houve um acidente de trânsito e morreu muita gente, que houve uma chacina. Hoje vê-se muito essas coisas de chacina nas escolas, né? Então, vai olhar no teu clã, na tua cidade, no país de onde vocês vieram, na tua história. Vezes o mês, né? O mês que veio para a imigração. Isso, qual foi a data de saída dos teus pais, avós, bisavós lá da Itália, lá da Rússia, lá do Japão, né? Tem a ver com esse mês, será? Ou foi a chegada aqui? O que aconteceu? Então, estudar um nome não quer dizer, lá me manda a decodificação. É muito mais profundo, por isso que a gente precisa de 2 dias. E olhe lá, né? Porque você só vai entender o significado do teu nome quando você olhar de fato a tua árvore genealógica e dizer, poxa, tá aqui. Esse mandato, essa pessoa a quem eu estou vinculada, sofreu isso, isso, isso. Então eu vim para reparar isso como uma oportunidade. Então, lembre, não é uma carga, é uma oportunidade que você pode dizer, não quero, deixo aqui essa batata. Ou não, ok, agora eu me dei conta do que é e olho para isso e ao mesmo tempo eu me liberto desse mandato e sigo a minha vida de forma fluida. Quando uma pessoa também muda o nome, tem gente que muda, né? Eu tenho uma paciente que a mãe dela, acho que a avó,
Pronto, não usa mais esse nome, agora é um outro nome. É, tudo bem que ela assina, mas é muito louco isso. É como se pegasse batata quente e não quer assumir, né? E tem uma dupla personalidade ali. Então, tudo isso faz sentido, né? Então, por exemplo, eu uso o meu nome no meu e-mail, né? Sei lá, super rápido, blá blá blá, né? Então, eu uso esse nome, o super-homem, ou sei lá, qualquer arquétipo desse, né? E eu uso no meu e-mail, ou no meu perfil do Instagram. Então a gente vai olhar o que está por trás da tua vontade de ser rápida. Por que que você tem que ser um super-herói que salva todos? Inclusive tem nomes, né? De Cristiane, nomes de Salvador, né? Esses arquétipos. Teresa, né? São pessoas que arquetipicamente, que o nosso inconsciente está ligado ao inconsciente coletivo, vieram para ajudar a humanidade. Então, muitas vezes, esse salvador, ele deixa de viver a sua vida e está vinculado com a vida dos outros. Deixa de fazer para si para fazer para os outros, né? Olha, imagina que se Jesus Cristo um dia dissesse assim, olha, galera, tchau para vocês, tá? Vou casar, vou ter filhos, e cansei de brincar disso, né? Respeitando a figura de Jesus Cristo, que é tão importante para nós. Mas, por trás desse arquétipo, né, nós temos essa figura, aquele que vem em sacrifício dele pelos outros. Assim como a gente tem, por exemplo, José, né? Se a gente olhar para o arquétipo José, não para José o santo, a gente vai olhar para a simbologia daquilo que ele viveu. Quem era José? José era um pai adotivo de Jesus, que aceitou todo o contexto da gravidez de Maria. Em um determinado momento ele teve um conflito, mas o anjo aparece e fala para ele, mas ele assume um filho que não é seu. Então, se você chama José, existe esse arquétipo na tua família? Um homem que assumiu um filho que não era seu? Um pai que foi um pai adotivo? Né? Então a gente tem que olhar para os arquétipos, desassociar um pouco da figura crística, santa, que muitos seguem, e olhar para o arquétipo que essa figura representa. Júlio César, o grande. Maria José vem como isso? Ou José Maria? Maria José é um nome que mostra, inclusive, uma oposição em relação ao gênero, né? É um nome essencialmente feminino e um nome especificamente masculino, que é a Sagrada Família, inclusive, né? Maria e José. Então a gente pode olhar para esses arquétipos, arquétipos de Maria e arquétipos de José, e eu posso olhar também para dentro da minha família pessoas cuja escolha sexual não foi respeitada, foi sufocada, né? Que eu porto este nome muitas vezes rodando porque todos nós temos o lado feminino e o masculino, o yin e o yang, né? Então muitas vezes eu rodo nesses dois sistemas, meu lado masculino, meu lado feminino, ou às vezes uma pessoa que opta por uma relação de bissexualidade, por exemplo, ou que olha para essas relações no seu sistema, né? Então, o que são conjecturas, isso não é uma realidade absoluta. São situações que a gente vai apresentando, são pensamentos, né? São simbologias que a pessoa diz, isso faz sentido, isso tinha alguém na minha família, realmente tinha um pai adotivo, nossa, minha avó foi doada e eu atendi até recentemente, eu trouxe ela aqui, o nome dela é Jéssica, né? E o propósito dela era entender o que ela veio fazer na família, né? Então, decodificando o nome, né, na etimologia dela, significa aquela que vê, aquela que observa. E essa mulher, essa jovem mulher, não queria ter filhos. Ela dizia, não, eu não quero ter filhos porque não quero fazer para os meus filhos o que foi feito para os filhos da minha família, né? E aí, quando a gente foi olhar a decodificação do nome Jéssica, ela é o mesmo significado de Sara. Olha que Sara, o grande arquétipo, a grande discussão, o grande conflito da vida de Sara era a maternidade. Sim. E aí a gente foi olhar a simetria dela, ela estava vinculada com uma avó materna que nasceu gemelar,
a avó dela foi dada depois de 6 meses e a irmã da avó foi dada depois de 1 ano, né? Mas não foi dada. Eu sempre digo, cuidem muito essa questão da adoção, né? Porque uma mãe nunca dá porque ela não ama. Ela dá por causa dos medos dela, dos conflitos dela, ou por outras circunstâncias, que foi o caso dessa mãe. Que por conta deles terem perdido todo o dinheiro, houve uma queda financeira brusca na vida deles. Essa mãe foi impelida a dar, porque senão o judiciário ia tirar o pátrio poder. Então, na verdade, tiraram dela os filhos. E, na verdade, ela pensa o seguinte, bom, foi o melhor para eles, porque eu não tinha o que dar, nem de comer, né? Por mais que o filho sempre vai pensar, bom, era melhor não ter comida, mas ter minha mãe. Aí são dois lados da moeda, que a gente às vezes se coloca como filho, mas a gente tem que olhar esse amor maior que é a mãe, que muitas vezes abdica de si para dar para o filho que ela entende que é melhor, né? E aí o que acontece? Então essa avó foi adotada, ela teve que casar porque engravidou, e o marido dela era, olha só que interessante, o marido dela era avô biológico dessa menina. E o pai dessa avó adotiva era irmão desse avô. Então, o avô adotivo, pai desta avó, era irmão do pai biológico do avô. Nossa. Então, ali, entre esses dois, entre a avó dela e o avô, ainda que ela fosse adotada, havia inconscientemente uma relação incestuosa, né? Que a gente chama de incesto simbólico. Não quer dizer que aconteça de fato, mas e a avó, inclusive, sempre falava: ai, será que Deus não vai me castigar porque eu casei com um primo? Porque ela veio para essa família com 6 meses. E olha que interessante a vida de Sara e de Abraão. Eles eram parentes também. Que incrível. Né? É incrível. E a irmã dela já tinha vindo fazer uma consulta comigo porque ela não conseguia engravidar. A mãe dela teve depressão pós-parto. Quando foi amamentar, tinha pus na mama, no leite. Por quê? Porque a avó não foi amamentada. Porque a mãe já vivia um conflito desde o ventre. Então aí a gente começa a explicar as doenças, né? O que está por trás de tudo isso? E é lindo. Então, quando a gente começa a entender o nome vinculado com aquela pessoa, qual foi o conflito daquela pessoa, o que eu vim para reparar, né? Então, respondendo de novo a colega lá em cima que disse: ah, mas o que eu faço com tudo isso? Bom, você olha para toda essa história da tua família e você toma uma decisão. Sim. Ou continuar vivendo o que você está vivendo, chicoteando as costas, ou você diz, ok, vou olhar para tudo isso. É uma caminhada dolorosa. E é o que eu falo, é o que você ia falar, né? Você falou dolorosa, eu ia falar, e não é fácil, é desafiadora, porque a partir do momento que você começa a olhar, tudo vai reverberando para você, para os seus filhos, para os seus pais, enfim, as pessoas vão surgindo, histórias vão surgindo, né? Então, eu só falo quando a pessoa começa a falar de psicologia e genealogia, eu falo assim, bem-vindo. Porque é um olhar, não tem como. Eu sei que tem muita gente aqui, fala desse nome, mas a ideia realmente era entender que tenha consciência de que seu nome traz uma força. Procure saber, até perguntar assim, quando a avó dá o nome, tem um porquê, acaba sendo uma mãe simbólica, né? Um pai simbólico, dependendo de quem foi. E tem uma importância significativa também a pessoa que dá o nome, né, Lê? Então, assim, não é simplesmente o significado do nome. Sim, vai atrás, mas tem outros olhares, se é nome composto, se é o primeiro nome, se é o segundo. Enfim, é todo um olhar que a psicogenealogia traz. Isso mesmo. Certo? Que mais que eu trouxe? Eu trouxe alguns nomes aqui para a gente olhar como exemplos, porque infelizmente a gente não tem como decodificar todos, né? Embora quiséssemos. Por exemplo, Rosane. Eu anotei aqui Rosane, que é igual a Rosa, que é igual a Rosália. A gente vai olhar o símbolo, né? A rosa, ela é uma flor, ela traz belezura, mas ela tem espinhos, né? Então, quais são as dores das mulheres desse sistema que você veio para olhar?
né? Por trás de tudo isso também. Porque assim, o que eu estou trazendo aqui tem todo um estudo por trás disso. E são sugestões, não são sentenças, né? Ah, quer dizer que eu Sim. tenho o nome rosa, é isso, isso, isso. Não, sugestões. Então, olhar para o projeto de você ser uma boa moça nesse sistema. Por quê? Quem foi a mulher dentro desse sistema que foi ferida, que foi violada, que casou sem estar virgem? Hoje isso é normal. Agora, e na época das nossas mães? Não vamos muito longe, mães, Sim, sim, avós, bisavós, sim, casar grávida ou sem ser virgem era algo, a mancha da família, sim, né? exatamente. Então, o que que você vem Olha lá, a para olhar? Rosane tem medo da maternidade. Você está falando da Rosana, ela colocou aí, eu tenho medo da maternidade. Então, Rosane. Então, assim, olhar para dentro dessa família a falta de comunicação, né? Porque normalmente os segredos eles acabam se manifestando de certas formas, como enfermidades, como manifestações nos dentes, né? Então, todo o segredo muitas vezes está vinculado com determinado dente. Vai olhar se você não tem um siso que não nasceu, uma genesia de siso, né? Para olhar para esses dramas Sim. sexuais, né? Esses conflitos, esses segredos no sistema familiar, eles vêm manifestados também. Não consigo falar, tenho um problema com a minha voz, né? Que segredo você veio para mostrar, ainda que você não entenda, né? É. Muitas vezes, em relação a esse nome, buscar patologias do colo do útero, buscar alguns religiosos nessa família, inclusive aquelas que ficam em clausura, né? Então, veja que tem várias coisas para a gente ir puxando e para ver se nessa família tem alguma coisa. São apenas sugestões, né? Porque no curso de nomes também a gente olha o arquétipo do tarô, né? Que Jung usava muito, então essa simbologia, as letras cabalísticas ou do alfabeto hebraico, as Sim. simbologias A que essas tabela, gente, letras é trazem, imensa. a tabela maravilhosa, ajuda a gente muito, muito Sim, mas é mesmo. incrível. Mas essa é É. importante. Lê, já daqui a pouco vai cortar. Você não está entendendo. E De olha, novo, minhas né? duas Letícias aqui, a minha Letícia é terapeuta, grafóloga, querida, Ai, tá aqui perguntando beijo. Letícia. Vocês são Ai, minhas Letícia, é alegrias, minhas tudo de três bom, Lê. Letícias. Gratidão. Lê, eu Querida, não vou obrigada. conseguir fazer o sorteio aqui porque eu só estou com o meu celular, Tá, meu não computador tem não está problema. aqui. Depois eu Depois vou você publica na colocar. página. Eu faço um videozinho ao vivo e posto aqui. Ah lá, Letícia, método Radaik, uma grafóloga Ei, também. beijo, Na beijo. psicogenealogia, ele ensina grafologia, ela vai amar, Tem eu tudo passei a isso para ver. ela. É, Aham, vamos Letícia trazer a total. Letícia para cá. Sim. Então, gratidão, Letícia, por mais essa live. Eu acho que a gente tem que fazer mais, viu? Eu acho que 3 não vai ser Sim, suficiente. Eu acho com que, certeza. bom, eu já coloquei no meu objetivo toda quinta-feira falar de psicogenealogia. Então, Pronto, para se eu não estiver dando você, aula, tô aí. É, nosso nome é Alegria, é isso mesmo. é isso aí, muita William, vou alegria, mandar você a viu? notificação. Então é isso. A Letícia já fez o sorteio, ela vai me mandar quem foi sorteado, depois eu fazer pelo Instituto e depois eu junto os Isso, dois nomes, certo? Você vai isso, fechou. ganhar a decodificação do nome, combinado? Certo, Lê? Tá, fechou. E aí E agora aí, a gente, durante a semana, a gente vai lançar o sorteio de uma decodificação de nome isso. e de um desconto no curso de nomes, que pode ser usado aqui em Floripa, que o professor Lauro vem em outubro, ou em São Uhum. Paulo em janeiro. É isso mesmo. Então, fiquem espertos. Aí, essa semana eu vou postar já mais uma imagem. E quinta-feira estarei de novo, eu e a psicogenealogia. Tomara que a Letícia consiga. Se não, a gente vai se Sim, não, falando. quinta-feira tá tudo certo. Então, tá bom. Gratidão, Lê. Ótima Beijo. semana. Obrigada. Gratidão, Beijo a pessoal. todos. Boa E qualquer noite. coisa, chame a Letícia para fazer o atendimento. Quem for de Floripa, Sim, mesmo tem mais um live. monte de psicogenealogista para a gente indicar, uma delícia. Tem, ó, As datas em Valegari, São Paulo, decodificação. Verônica, é 25 e 26 de janeiro. Isso, me chama, eu sou de São Paulo, a Letícia é de Florianópolis.
Mas a gente Isso, tá tudo junto, tem gente em BH, tem gente que isso. está espalhando pelo mundo. Graças Verônica a vai Deus. dar aula comigo aí em São Paulo, vai ser uma delícia. Vai. Bora. Não, São Paulo é novembro. Novembro, é Novembro, novembro, né? dezembro e janeiro. Novembro, dezembro, janeiro. É que Novembro, é o dezembro módulo, vão ter que nos aturar, janeiro é o professor Lauro. é que o módulo, a formação, ela é dividida em 3 módulos, tá, galera? Então, o primeiro Isso. módulo é em novembro, depois dezembro e o último módulo é em janeiro. E a decodificação dos nomes é no último módulo, que vai ser em Isso. janeiro. Só para vocês entenderem. E ele pode ser vendido separado, não necessariamente você precisa fazer a formação Isso. inteira.